Olá pessoal, nessa configuração aqui, dando continuidade aos estudos da configuração emissor comum, nessa configuração aqui temos o que chamamos de seguidor de emissor. Na configuração seguidor de emissor, o sinal de saída ele está em fase com o sinal de entrada. Outra característica é que a impedância de entrada do circuito ela é bastante alta, tá? Ela apresenta uma impedância de entrada alta e a impedância de saída ela é baixa. Isso é um fato interessante para quando quisermos utilizar o circuito para favorecer o casamento de impedância entre duas partes do circuito, de forma a termos a máxima transferência de potência no circuito. Então, a partir daqui, podemos executar algumas continhas. Vamos calcular IB. Tá? Então, IB substituindo os valores dos elementos, tá? E das tensões, chegamos que a corrente de base é 7,62 microamperes, a corrente de emissor é 2,40 miliamperes, calculamos um RE é igual a 10,83 ohms, vamos precisar dele lá na frente, e vamos calcular agora a impedância de entrada, que é a resistência de base em paralelo com a impedância de base. Então, temos a expressão para a impedância de base. Substituindo os valores do circuito, nós temos que a impedância de base é igual a 1,04 megohms, que é aproximadamente beta vezes RE. Então, se vocês multiplicarem o beta, que é 315 aqui, tá? Para esse transistor BC548. Esse valor foi medido no multímetro e obtido esse valor. Então, se vocês multiplicarem esse valor por o valor de RE, que é 3,3 kΩ, vocês vão chegar a esse valor próximo de 1,04. Na realidade vai dar 1,039 e alguma coisa, que arredondando dá 1,04 megahms. A partir daí podemos já calcular a impedância de entrada. Então, executando as continhas e aplicando os valores encontrados, chegamos que a impedância de entrada do circuito é 181,58 kΩ. Tá? Então, essa é a impedância de entrada do circuito. Tá? Então, essa é a impedância de entrada do circuito. Então, vamos aqui tem um teaser do sinal do circuito, mas vamos prosseguir aqui. Então, a partir daí, nós podemos calcular a impedância de saída do circuito, que vai ser a resistência do emissor em paralelo com a resistência RE, que nós tínhamos calculado, que é 26 mA dividido pela corrente de emissor. Então, calculando, substituindo os valores e na expressão, chegamos aqui a impedância de saída é 10,79 ohms. Então, vocês podem perceber que a impedância de saída ela é bem baixa em relação à impedância de entrada. Então, a impedância de entrada deu na ordem de 10 kΩ e na impedância de saída deu em torno de 10,79 ohms. Vamos só verificar aqui a impedância de entrada. Aliás, deu 180 na ordem deu 181,58 ohms. Então, na realidade, a impedância na faixa de 100 ohms está quase 200, ou quase 200K, aliás, quase 200K. E nós temos a impedância de saída na ordem de 10,79 ohms. A partir daqui podemos calcular também o ganho AV, que é V0, ou seja, a tensão de saída sobre a tensão de entrada. Então vai ser a resistência do emissor dividido pela resistência do emissor mais RE. Substituindo os valores, chegamos que o ganho é 0,996 mais alguns valores, então que é aproximadamente igual a 1. Então o ganho é unitário e o sinal está em fase com a entrada. Então vamos ver agora no osciloscópio a relação entre o sinal de entrada e o sinal de saída. No canal 1, utilizando
a escala de 1 volt por divisão, nós temos a entrada. No canal 2 nós temos também, utilizando a escala de 1 volt por divisão, nós temos a saída. Nós temos o sinal utilizado, é um sinal de 1,04 kHz, tá? E a amplitude do sinal é de 1 volt, o que nos dá 2 volts de pico a pico. E vamos verificar a saída. O sinal de saída também tem 1 volt, 2 volts de pico a pico. Ok? Então, o circuito bateu com o que vimos na teoria. Então, realmente, o sinal de saída ele está em fase com o sinal de entrada. Não há defasamento no sinal, tá? Diferente do que ocorria no circuito da aula anterior, onde havia uma defasagem de 180 graus. Podemos comprovar agora os sinais de entrada e saída estão em fase, o que podemos verificar aqui com essa figura de Lissajous, tá? É o que indica que eles estão em fase. E por aqui podemos perceber claramente que os sinais acompanham, eles estão completamente em fase. Ok, pessoal? Então este é o circuito seguidor do emissor. Espero que tenham gostado. Dê o seu like, faça seus comentários e vamos prosseguindo com nossos estudos aqui no canal Eletrônica. Um forte abraço, um abraço sideral e até a próxima.